Bíblias. Em Êxodo 33, de 7 a 11, eu vim trazer uma pequena reflexão. E o Senhor tem tocado na minha vida acerca desse texto, sobre algo que está escondido nesse texto. A palavra do Senhor e as coisas de Deus são como um tesouro escondido. E se você não for buscar, se você não cavar, se você não buscar de todo o coração, talvez você não encontre esse tesouro. E existem tesouros nesse texto. Êxodo 33, 7 e 11, eu convido a você para uma escavação, para a gente fazer aqui uma busca, que você encontre o tesouro que o Senhor tem para você essa noite. Talvez essa verdade seja um marco na tua vida, como aconteceu no acampamento desse ano. Mais do que um ajuntamento de pessoas, mais do que palavras proferidas, nós cremos, como foi muito bem colocado pelo Anderson, profeticamente colocado, são vidas, são caminhos novos que Deus está trilhando para cada um. Isso acontece quando nós nos chocamos com o Senhor, quando existe uma colisão entre você e o Senhor. Bem, o que há em Êxodo 33, 7 e 11? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Em outras traduções, tem a tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. E esse é o trecho da palavra que eu queria compartilhar com a igreja. Eu queria compartilhar sobre esse tema, que eu até iniciei um pouco no grupo do WhatsApp, colocando uma imagem sobre o que aconteceu no acampamento, porque, enfim, nesse ano, para aqueles que não foram, todos os anos a gente faz um retiro espiritual no período de carnaval, e a gente sai um pouco do dia a dia e vai se ajuntar nesse lugar. Todo ano é um lugar diferente, e não importa exatamente o lugar, mas importa o seu coração, o coração de cada um que está chegando lá, coração de quem quer se encontrar com o Senhor, coração de quem quer passar um intensivão com o Senhor, o coração de quem quer mais de Deus. E a gente tem esse evento anual, e é um evento de encontro com Deus. E especialmente nesse ano, por questões de estrutura, a gente precisou alugar uma tenda. E aí a tenda era grande, assim, uma tenda bonita, e a tenda comportava todos os irmãos. E a gente ficou até em dúvida se a gente conseguia comportar, mas deu tudo certo, graças a Deus, e ficou muito bom. E
debaixo daquela tenda a gente fazia nossos encontros e o Senhor falava conosco. E o Senhor trabalhou conosco assim como Ele trabalhou com Moisés. Assim como Moisés costumava ir à tenda do encontro e falar com o Senhor, agora, em 2019, a igreja toda foi à tenda do encontro. Então existe uma forte semelhança entre o que aconteceu com a igreja e esse trecho da palavra. E é tão importante a gente reservar momentos especiais com o Senhor. É tão importante porque eu tenho certeza que você tem momentos especiais com as pessoas que você ama. Você tem momentos especiais com seus filhos, com sua esposa, com sua família, com seus amigos. E você faz questão de reservar esses momentos porque você gosta de estar com elas. Será que nós temos reservado momentos especiais com o Senhor? Você gosta de estar com o Senhor? Você tem prazer na sua palavra? Você já conversou com Deus face a face, como está escrito aqui? Como se fala um amigo? É algo muito especial quando o Senhor fala contigo e aquela palavra é certeira. A Bíblia fala sobre a palavra, que a palavra é como algo cortante, tão cortante, que é capaz de separar juntas e medulas. Porque é tão cortante. A palavra ela tem esse poder de transformar, de discernir, de trazer algo novo ao meu coração, ao teu coração. E quando a gente se encontra com o Senhor, geralmente tem algo novo, tem uma palavra certeira para mim e para você. Em 2019, no acampamento, várias pessoas receberam várias palavras em vários momentos daquele lugar. Várias vidas foram impactadas. Caminhos foram construídos. A gente estudou sobre a aliança do Senhor, a gente meditou sobre isso, a aliança que o Senhor quer comigo e contigo, a nossa aliança com Ele. Falamos também sobre alianças erradas. E eu creio que as pessoas, como resultado daquele momento, muitas pessoas renovaram suas alianças. Não só com o Senhor, mas com aqueles que estão ao redor. Uma aliança também horizontal. Marido com esposa, esposa com marido, pai com filho, filho com pai. São novas alianças, algo novo da parte de Deus para cada um. Eu sei que muita gente foi impactada, eu fui impactado. E nós estudamos também, nós refletimos também sobre o período em que o Senhor falava com o seu povo. E o que Ele queria passar para o seu povo era tão forte e que não poderia ser apagado, que Ele pediu para escrever em tábuas de pedra. Porque aquela mídia da época, que não era um CD nem um DVD, um CD acabaria em 5 anos, um DVD, um pendrive. A pedra era a mídia talvez mais durável da época. E ele queria que aquilo não fosse esquecido. E ele colocou nas tábuas, o que ele queria para o povo dele, um propósito de santidade. Só que o que fazer para tirar das tábuas e colocar no seu coração? Colocar no coração do povo. Como transferir aquilo que foi escrito tão fortemente e não sair daquela tábua? Também ser escrito no seu coração, no coração do povo, no coração dos homens. Então ele tinha esse desafio, o povo também foi desafiado a retirar, a capturar tudo que tinha naquelas tábuas e imprimir também no coração. E até hoje nós temos esse desafio. É o caráter de Deus refletindo na minha vida e na sua vida. É a imagem de Deus refletindo na minha vida e na sua vida. É o Senhor podando aquelas coisas que não parecem com Ele. Um dia eu vi uma tirinha, aquelas tirinhas de revista em quadrinhos, né? Tinha lá o Pateta com uma grande pedra quadrada,
uma escada e ele fazendo aquele trabalho de escultor, né? E a coisa estava no começo. E alguém chegou para ele: o que você está fazendo? Não, estou esculpindo. Está esculpindo o quê? Não, é um elefante. Aí deram uma pedra quadrada, né? Estava começando. Mas você sabe? Você é escultor? Eu disse: não, é muito fácil. Eu não sei, mas deve ser muito fácil. É só tirar as coisas que não parecem com o elefante. Aí começou a trabalhar de novo. E aquilo, inicialmente engraçado, ficou na minha mente. Mas quando eu comecei a estudar as coisas do Senhor, me parece que o Senhor trabalha do mesmo jeito. Ele começa a tirar as coisas que não parecem com Ele da nossa vida. Glória a Deus. É assim que Ele trabalha. E aí o desafio é deixar o Senhor tirar o que deve ser tirado. E como fazer isso? Se não na tenda do encontro. Porque se nós não nos encontrarmos com o Senhor, como Ele vai acessar o nosso coração, a nossa vida? Então nesses dias, as pessoas não só estavam lá fisicamente, não bastava estar ali fisicamente. Era necessário deixar aberto o coração e a mente, para que o Senhor pudesse acessar o coração e a mente, e começasse a imprimir nas mentes e nos corações a vontade dele para as nossas vidas. Amém? A questão é, o acampamento acabou, as pessoas voltaram para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Volta o corre-corre, volta as tarefas dos dias. Aqueles dias a gente passou o dia praticamente inteiro em adoração, em oração, porque de dia a gente ouvia a palavra nos seminários e em comunhão a gente falava sobre as coisas de Deus, orava. Depois tinha um almoço, depois à tarde, na tarde a gente brincava também, tinha um momento de lazer, mas também muitas pessoas ficavam dando seus testemunhos, encorajando uns aos outros, e era um momento de comunhão forte à tarde. E à noite, mais culto. E o Senhor falava grandemente. A questão é quando a gente volta para o dia a dia, quando a gente volta para o cotidiano. Aqueles que trabalham de manhã estão trabalhando, à tarde estão trabalhando, à noite chegam cansados em casa. Aí ao invés de se ligar com o Senhor, liga a TV. Ao invés de se ligar com o Senhor, liga o celular. E aí começa a receber e se encontrar com a Rede Globo, com o Instagram, com o Facebook e com todas as influências digitais e mídias de hoje. E aí no final do dia, talvez à noite, a gente se lembre de falar com o Senhor e se encontrar com Ele. E esse momento, a tenda do encontro diminui e ela se torna assim uma pequena tendinha pequena, que não consegue aparar uma chuva e não consegue talvez nem caber você e nem o Senhor. A questão é, que tal prolongar esses momentos de tenda do encontro? Que tal fazer com que esses momentos de impacto com Deus, momentos de encontro, de colisão com o Senhor, perdurem? Vamos dar assim, uma pitada de persistência nisso, de perseverança nisso. Nós não precisamos depender de eventos. O que nós precisamos é da nuvem da presença do Senhor nas nossas vidas. Verdade. A presença do Senhor nas nossas vidas. Existem várias maneiras de atrair a presença do Senhor, de buscar o Senhor. E uma delas foi uma estratégia de Moisés. Moisés era um homem que tinha um chamado especial. Ele nasceu de uma forma que foi não foi capturado, ele foi recebido, né, de uma forma muito especial, no momento onde as crianças estavam sendo mortas. Ele foi salvo dentro de uma cesta, por isso que o nome dele era Moisés, porque já tinha um propósito especial na vida dele. E aí ele cresceu ali naquele ambiente do Egito, aprendeu tudo, mas sabia que existia algo para ele da parte do Senhor.
Depois ele saiu dali do Egito e ficou no deserto durante vários anos. Depois o Senhor se apresentou para ele no sarça ardente. Depois fez um chamado incrível. E ele pensou: Senhor Deus, eu vou libertar o povo do Egito, eu vou conduzir o povo do Egito, só se for contigo. E o Senhor prometeu estar com ele, e deu sinais e maravilhas, e ele topou esse grande desafio, retirou o povo do Egito. Todo o povo foi retirado após todos aqui conhecem a história, essa história está na Bíblia, também foi tema de filme, foi tema de novela. E esse povo saiu, se encontra no deserto, e aquele povo fica em frente, no deserto de Sinai, em frente ao Monte Sinai. E naquele momento, o Senhor começa a falar com o povo também. E chama Moisés ao Monte Sinai, e começa a falar com o povo. Então, Moisés, com toda essa responsabilidade, agora conduzir o povo a uma terra prometida, ele precisa se encontrar com o Senhor. Eu não sei qual a responsabilidade que pesa sobre você, mas o Espírito Santo, para aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador e foram batizados com o Espírito Santo, e entenderam o ID, os desafios do Senhor para cada um. Para aqueles que entenderam, eu creio que um encontro com o Senhor é necessário. Um encontro diário com o Senhor é necessário. Eu não sei como a gente consegue sobreviver sem orar, sem meditar na palavra, sem estar perto do Senhor, porque é Ele que vai dando as estratégias, é Ele que vai nos trazendo as coisas novas, é Ele que vai podando a gente e tirando aquilo que não parece com Ele. Então, se não existir esse momento de tenda do encontro, como nós seremos trabalhados por Senhor e como a missão que o Senhor nos deu será realizada? Moisés tinha essa consciência. E se você for ler o versículo 7, você vai ver: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E aí eu vou puxar esse primeiro trecho da palavra que fala sobre Moisés costumava. Moisés tinha um hábito. E se você for perceber, Moisés tinha um hábito de buscar o Senhor. E esse hábito não era somente algo que talvez tenha sido imposto para ele, mas foi algo que foi desenvolvido por ele como uma estratégia para encontrar o Senhor de fato. Então ele começou a se encontrar com o Senhor e desenvolveu uma estratégia, que foi a tenda fora do arraial. A questão é que isso era um hábito na vida dele. A tenda do encontro era um hábito na vida de Moisés. E a tenda do encontro deve ser um hábito na nossa vida. Amém? Você pode repetir comigo? A tenda do encontro deve ser um hábito na minha vida. Então ele desenvolveu esse hábito. Então ele buscava o Senhor constantemente. Nós, um dia, lendo um livro, eu já falei isso uma vez, mas é necessário falar de novo, inclusive eu devo ter falado há um tempo atrás. Novas pessoas chegaram na igreja. E tem um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, que ele falava sobre hábito. Ele dizia assim: o homem é escravo dos hábitos. Eu sei disso, que o homem é escravo dos hábitos. Se o homem é escravo dos hábitos, então eu vou ser escravo de bons hábitos. Então ele começava a cultivar bons hábitos na vida dele. Hábitos que levavam para o bem. Hábitos que transformam. Então nós somos formados de hábitos. A gente acorda, escova os dentes, toma café. Você tem um hábito. Cada um tem uma sequência de hábitos que são realizados diariamente. A questão é, são bons ou maus hábitos? Moisés, ele tinha um hábito. Moisés costumava buscar o Senhor.
Será que nós temos acordado e temos buscado ao Senhor? Ou então no final do dia, ou então ao meio-dia, ou então à tarde? Nós temos buscado ao Senhor, nós temos o hábito também de acessar a palavra e de meditar na palavra, mesmo durante o dia, mesmo no momento de trabalho, mesmo seguindo de um lado para outro, porque a palavra de Deus diz que o pai deve ensinar o filho, e aí ele começa a dizer, é indo, é voltando, é durante o dia, não existe hora. E ele diz que, olha, você precisa colocar a palavra e transferir para o seu filho esse meu propósito de santidade. Então o Senhor, ele coloca isso. O Salmo 1 fala sobre meditar de dia e de noite. Então não é algo só de domingo ou quarta-feira, e também não é só ler a palavra, é meditar na palavra. Muito mais do que ler um capítulo, ou 2, ou 3, talvez o Senhor queira que você pegue um versículo e medite nele e aplique na sua vida, e aquilo gera um grande impacto na sua vida e na vida de muitas pessoas. Então nós somos formados de hábitos, e Moisés costumava buscar o Senhor, e aquilo era um hábito na vida dele. Hábito de quê? Qual era a estratégia de busca do Senhor? Moisés, ele armou para si uma tenda. Uma tenda. A gente, ao organizar o acampamento, nas reuniões, a gente demorou muito assim, falando sobre a questão estrutural. E aí, seria tão bom se a gente fizesse uma reunião mais à vontade, porque se chover ali no deck, muitas pessoas vão se molhar. E aí a gente teve ideia da tenda, porque a tenda ia trazer um abrigo para aquelas pessoas e trazer um ambiente especial para aqueles momentos. Então Moisés talvez tenha tido a mesma ideia. Eu não posso falar com o Senhor aqui dentro do arraial, talvez na minha tenda. Moisés tinha família também. Moisés tinha um povo que demandava muita coisa dele. Então ele decidiu fazer uma tenda. E essa estrutura reservada para o encontro com Deus, nós também ainda precisamos fazer. Você precisa armar sua tenda. Um lugar especial de encontro com Deus. Não é somente lugar, mas pode ser um tempo. Pode ser que o lugar não importe, mas o tempo importe. Tem gente que tem um lugar, mas não tem um tempo. Tem gente que tem um tempo e não tem um lugar. Mas o fato é que você precisa definir uma estratégia de encontro com Deus. O Senhor precisa trabalhar na sua vida. Você precisa buscar o Senhor, e existem várias maneiras. Moisés encontrou a dele naquele momento, naquele período ali, ele encontrou uma estratégia. Ele fabricou uma tenda, e não foi a tenda onde ele morava, uma tenda especialmente reservada para o encontro. Você tem uma tenda onde você se encontra com o Senhor? Estou falando isso agora espiritualmente. O encontro que você tem reservado com o Senhor, sabe? Períodos de tempo especiais. É possível falar com o Senhor de todas as maneiras, de várias maneiras, também no ônibus, dirigindo. Mas existem momentos que são especiais, que você precisa realmente estar reservado e também estar protegido das intempéries da vida. Porque pode chover, meu irmão. Moisés sabia disso, por isso que ele não foi só se encontrar com o Senhor fora do arraial, ele foi e construiu uma tenda ali. Glória a Deus. Protegendo o sol, da chuva e de tudo que poderia acontecer e poderia atrapalhar o encontro dele com Deus. É certo que a gente pode conversar com um amigo no ônibus, na moto, no carro, mas quando você quer se encontrar com um governador, com um prefeito, você não vai marcar uma reunião com ele no Parangaba Papicu, né? Vamos se encontrar no meio do ônibus lá, como às vezes eu encontrava com a Juliane, quando a gente estava namorando, né? Juliane, eu vou voltar da uniforme, aí tu vai pegar o mesmo ônibus, eu boto a mão para fora, ela me via, e aí a gente pegava o mesmo ônibus para voltar aqui para casa dela. E aí a gente já vinha conversando, e era bom, era um encontro. Era o nosso encontro também. Eu não sabia disso, né, pastor? Então a gente vinha, aproveitava que era caminho, beleza, vai dar certo, e dava. Então era meu corrido, porque tinha que, às vezes onde estava lotado, né?
A gente tinha que correr e dar certo, e a parada de ônibus também. Motorista, espera aí, motorista. Tem que ser esse ônibus aqui. O fato é que você não vai marcar um encontro desse quando você quer conversar com alguém, como um governador, alguém, né? Você precisa de um espaço, de um tempo. E com o Senhor a gente às vezes reserva um tempo, uma tendinha tão pequena, um espaço tão curto, um período tão curto, um espaço tão pequeno, para conversar com o Senhor, né? O que sobra na tua vida é o espaço de tempo a sós com Deus, ou um tempo de qualidade com o Senhor. A questão é que Moisés, ele separou esse lugar. Era um lugar reservado, que para você pode ser um lugar, mas pode ser um período de tempo, um lugar de encontro com Deus. Aqui é um lugar de encontro com Deus. Esse evento aos domingos é um lugar de encontro com Deus. O evento das quartas é um lugar e um tempo, um período de encontro com Deus. Mas não tem só esse, tem os pequenos PGs. E você pode reservar na sua família a sua tenda do encontro do Senhor com a sua família. Você pode reservar a sua tenda pessoal com o Senhor, aquele momento chamado tempo a sós com Deus, onde você vai ser trabalhado com o Senhor e vai falar diretamente com o Senhor face a face, orando, lendo a palavra, orando, lendo a palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você no seu coração. E um aspecto muito especial também na estratégia de Moisés foi armar essa tenda longe do arraial. Longe do arraial. E o que é o arraial? Para mim, para você. Para Moisés, o arraial era um lugar onde ele passava o dia. Era o cotidiano de Moisés. É onde tinha muitas pessoas. No acampamento, sair do arraial foi a gente sair daqui do nosso dia a dia, da nossa cidade, e ir para outro lugar, um lugar mais reservado. Moisés também saía do arraial, do cotidiano, onde tinha pessoas, onde poderia haver interferências, onde poderia também haver distrações. Sabe, o arraial ele tem tudo isso. E Moisés preferiu, para ter um tempo de qualidade com o Senhor, sair do arraial. E quando a gente vem para cá, a gente poderia escolher também ficar em casa e assistir a palavra online depois, no celular, eu assisto no YouTube só depois, eu não vou mais me deslocar. Mas a gente sabe que aqui é um lugar reservado, aqui é um lugar longe do arraial, longe das interrupções, das interferências, das distrações. A gente descobre que quando a gente vem e arma uma tenda longe do arraial, a gente tem algo mais especial de Deus para a nossa vida. E Moisés descobriu isso, e ele estrategicamente pôs a sua tenda longe do arraial. Tem talvez já tenha falado isso aqui também, mas vale falar de novo. Acho que eu falei no workshop que um homem que fala sobre o tema produtividade, ele falou assim: se você quiser fazer alguma coisa e criar um hábito na sua vida, deixe essa coisa a 2 minutos de você. E se você não quer fazer, deixe a bem mais de 2 minutos de você. Ou seja, se você quer ler um livro toda noite, deixe ele perto do seu cabeceiro, da sua cama, ou deixe ele perto de você, ande com ele no carro, para que você acesse mais rápido. Se você está fazendo regime, você não pode ter o que você não pode comer dentro da sua geladeira, porque está muito fácil acesso. Não é isso? Moisés, ele tinha essa noção e ele pegou a tenda dele e jogou longe do arraial. Porque se o povo precisasse de Moisés não estaria a 2 minutos do povo. E se Moisés precisasse de alguma coisa, ele não estaria a 2 minutos dessa coisa. Mas na tenda do encontro, Moisés estava a 2 minutos do Senhor. E o Senhor estava a 2 minutos dele. Será que o Senhor tem essa proximidade contigo? E será que você tem essa proximidade com o Senhor?
ou se você reserva um período do tempo em que você tenha isso, porque esse tempo aqui é um tempo de qualidade. Eu creio que isso é um tempo de qualidade. Nós aprendemos muito, o Senhor nos acessa diretamente, a gente fala com o Senhor. Eu sei que tem um momento de comunhão e às vezes tem algumas interrupções no culto, mas são poucas. E o Senhor ele tem algo para a nossa vida. Existe um propósito na tenda do encontro. Existe algo especial na tenda do encontro. E Moisés precisava disso, e eu preciso disso. Se você for perceber, se a sua tradução for igual a minha tem assim. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Não é somente longe, é bem longe. Você pode repetir? Bem longe. Bem longe do arraial. Quando você for falar com o Senhor, quando você for se ligar com Deus, deixa o arraial bem longe. Sabe, tudo que te preocupa, tudo que te distrai, você precisa sair à tenda. Porque tem escrito aqui no versículo 7, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Como é que eu posso trazer isso para a minha vida? Quando você está aqui no culto, quantas vezes acontece de você voltar à sua tenda mesmo estando aqui, voltar ao seu arraial mesmo estando aqui? Como você fica perto do teu arraial quando você está aqui? Quando você começa a acessar tudo que você tem que fazer amanhã na tua mente agora, na hora de adorar o Senhor. Na hora de orar ao Senhor, você está se preocupando com tudo, menos com a adoração. Eu mesmo vivi isso aí agora, hoje, no começo do culto. O Timóteo deve ter percebido, porque a gente fica meio que responsável pela parte multimídia, e a mesma estrutura que tinha ontem no Colisão que deu certo, hoje não deu. E a Manu ficava querendo colocar alguma coisa e a tela azul e nada, e no começo do culto, a gente tentando fazer, e a minha mente ficou fora do arraial. E eu perdi a primeira canção, a segunda canção. Eu poderia ter me encontrado com o Senhor muito antes, mas eu estava ainda no arraial. No nosso dia a dia, a gente precisa saber sair do arraial. A palavra de Deus, Jesus mesmo falava, que nós precisamos, quando orar, entrar no quarto e fechar a porta. Não é somente entrar no quarto, é entrar no quarto e fechar a porta. Fechar a porta é sair do arraial. É você deixar um limite para as distrações, para as interrupções. Nós tínhamos uma conhecida da família, ela era cabeleireira, assim como a Graça e outras irmãs aqui. Ela reservava uma hora da vida dela para orar. E era uma hora assim, dentro do expediente. Mas você percebia que aquela uma hora que ela reservava para Deus trazia um impacto grande na vida dela, na vida da família dela, na vida dos irmãos da igreja dela. Era uma pessoa dedicada ao Senhor, e certamente o Senhor falou grandes coisas para ela. E ela conseguiu acessar o Senhor e o Senhor ao coração e à mente dela grandemente naquele período. Porque ela soube se desligar, ela soube sair da tenda, ela soube fechar a porta. O celular, se você for perceber, tem um modo chamado modo avião. Quem já usou esse modo avião? O modo avião ele é utilizado para as pessoas que vão viajar de avião e tem que desligar vários recursos do celular ao mesmo tempo. É a rede e outras coisas mais. E aí o modo avião é um botão, atalho que desliga tudo isso. Mas o seu celular fica incomunicável. Você não consegue ligar para alguém usando a telefonia normal, nem acessar a internet. E é esse modo que o Senhor precisa na tenda do encontro, para falar comigo e contigo. Sair a tenda é ligar o nosso modo avião e falar com o Senhor. Quando você estiver nos cultos, quando você estiver na adoração, é como o pastor Timóteo já trouxe uma palavra que é baseada inclusive em um livro
E uma verdade de um pastor muito amigo e querido, que falava assim: adore até que nada mais importe. Até que você ligue o seu modo avião e nada mais importe, porque estar com o Senhor é algo maravilhoso. Estar com o Senhor é algo impressionante, algo sublime, como diz Paulo. Não existe nada igual. Quando você começa a cultivar isso, e você começa a perceber isso, e você começa a se encontrar com Deus nessas tendas do encontro, você vai percebendo quão preciosa é a presença de Deus. Amém? Amém. Irmãos, para finalizar, eu não queria somente falar do encontro, da tenda do encontro. Se você for perceber, Moisés, ele se encontrou com Deus não somente nesses encontros da tenda do encontro. Eu não quero também falar com a igreja somente sobre o tempo a sós com Deus ou sobre o culto. Eu queria ampliar essa noção de encontro com Deus, porque existem vários tipos de encontros. Moisés encontrou com Deus na sarça ardente. Moisés, ele encontrou com Deus no Monte Sinai. E ele teve 2 grandes encontros de 40 dias, não foram 3 como nós pegamos, foram 40 dias, no cume do Monte Sinai, falando com o Senhor face a face. E olhe bem, quando o Senhor resgatou o povo foi conduzido até o deserto Sinai, em frente ao Monte Sinai. E aí o Senhor chamou Moisés foi. O povo ficou de fora olhando. E lá o Senhor se manifestou através de uma nuvem. Depois o Senhor chamou o povo para se limpar e também se encontrar com o Senhor, mas não subiu ao monte. Então existia um limite onde o povo poderia estar. E a partir dali só alguns foram. E no cume do monte mesmo só Moisés. E Moisés passou 40 dias. Lá foram impressas em tábuas de pedra as primeiras tábuas de pedra, que era a verdade de Deus para o coração do povo. Era o propósito de santidade, eram os caminhos que o Senhor estava trilhando para aquele povo. E aquelas tábuas foram escritas. Mas infelizmente, no momento em que Moisés estava nesse encontro com o Senhor, depois de alguns dias, o povo que estava lá embaixo, depois de ser liberto do Egito, começou a duvidar do futuro dele, de que ele estava, e começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E aí eles pediram para fazer um bezerro de ouro, e cada um deu um cordão de ouro e tudo. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá na tenda do encontro, não, estava lá no Monte Sinai, 40 dias. Quando Moisés desceu, lá estava o povo pecando, e o Senhor ficou triste e disse: olha, esse povo é de dura cerviz, eu acho que eu vou aniquilar esse povo todo, fazer uma nova geração. E Moisés ficou intercedendo pelo povo e tudo, e muita coisa aconteceu. Aí veio um segundo grande encontro de Moisés com Deus, e mais uma vez Moisés subiu ao Monte Sinai. Passou 40 dias novamente. E é a segunda, a segunda cópia, né? Seria a cópia como é que se chama no livro, hein? A segunda edição das Tábuas da Lei. É o Senhor renovando a aliança. E nós trabalhamos essa aliança no acampamento. É o Senhor dizendo: ó, eu vou escrever as tábuas da lei, só que ainda tem uma aliança no futuro para vocês. É aquela aliança em que vocês não precisarão das tábuas das leis. Eu conseguirei acessar diretamente o seu coração e a sua mente. Glória a Deus. E nós estamos nesse período, o período da graça, onde o Espírito foi derramado, e o Senhor consegue acessar o meu coração e o seu coração. Ele consegue acessar, e não importa, aliás, e não é somente acessar a tua mente. Não basta acessar a tua mente, ele precisa acessar o teu coração. Porque é uma coisa você saber o que deve ser feito, saber as leis, mas outra coisa é você amar aquilo, é guardar aquilo, como tem escrito em Salmos.
tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Ou no Salmo 1 que diz, ele tem o prazer na lei do Senhor. Isso não é somente coração, é coração, é a palavra de Deus no coração, é o prazer. Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o prazer, é o coração, é o Senhor acessando o meu coração, o teu coração, é mente e coração. Mas o que é que tem em comum em todos esses encontros? Encontro no Monte Sinai, encontro na tenda da adoração. Se você for perceber, meus irmãos, é a nuvem. É a nuvem. Eu peço para a igreja ficar de pé, por gentileza. Nós já estamos terminando com o concluindo a palavra. É a nuvem de Deus na minha vida e na sua vida. O que é essa nuvem? No primeiro encontro, em Êxodo 19, versículo 9 diz, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu Senhor, do seu povo ao Senhor. No versículo 18 tem assim, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu, como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. É a presença do Senhor. Se você for no segundo encontro, que está escrito em Êxodo 24, de 12 a 18, tem assim, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, subindo Moisés ao monte de Deus. Disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos do filho de Israel. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Esse foi o primeiro grande encontro. O segundo grande encontro, que é das duas tábuas, novamente, sendo entregues ao povo, está registrado no Êxodo 34, mais à frente, que é o que a gente leu. No versículo 2 tem assim, e prepara-te para amanhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. E aí nesse momento o Senhor apresenta a sua aliança. E lá no 28 tem escrito assim, ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. A questão, meus irmãos, é que a nuvem de Deus estava no grande encontro de Moisés no Monte Sinai de 40 dias, no primeiro grande encontro e no segundo. Depois, como nós lemos aqui, no início da palavra, como texto base, Moisés também se encontrava com Deus na tenda do encontro. Apesar de ser um encontro menor, um encontro onde o período é menor, mas ele saía do arraial. Mas naquele momento, se você for perceber, se nós lermos aqui, no versículo 33, de 7 a 11, aliás, capítulo 33, de 7 a 11, você vai ver, versículo 10, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e a cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. É a nuvem de Deus.
quando Jesus veio à Terra, era a presença de Deus aqui na Terra. Não era nuvem, era a presença de Deus, era Deus encarnado aqui na Terra. Mas quando Jesus subiu aos céus, ele disse que viria o Espírito Santo. E aqueles discípulos creram naquilo. E o Senhor Jesus disse: olha, se reúnam até que venha o Espírito Santo. E eles começaram a orar. E oravam, e oravam, e oravam. Se você for ler em Atos 2, a presença do Espírito Santo veio como línguas de fogo. A nuvem da presença de Deus retornou àqueles homens e nunca mais o deixou. A nuvem de Deus nunca mais deixou Pedro, nunca mais deixou Mateus, nunca mais deixou João. Se você for perceber, a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava, assim como a sombra de Jesus curava. A nuvem da presença de Deus estava com aqueles homens. E não era algo vinculado a um lugar, era algo vinculado à presença de Deus na vida deles. Amém, Jesus. A presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na sua vida, é a nuvem da presença de Deus na minha vida e na sua vida. É isso que nós precisamos. O que nós encontramos na tenda do encontro? A nuvem da presença de Deus. O que Moisés encontrou no Monte Sinai e o povo viu de longe no Monte Sinai? A nuvem da presença de Deus. Aí você vai decidir se você vai entrar nessa nuvem ou você vai ficar olhando de longe. Porque aquele povo era um povo de dura serviço, um povo que não considerava as coisas do Senhor, era um povo que desobedecia a Deus. E aquele povo, ele não entrou na nuvem, como Moisés entrava na nuvem. Ele não subia ao cume do monte, como Moisés subia ao cume do monte. Mas Jesus veio à terra para nos fazer semelhantes a Deus, nos deixar a imagem de Deus, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que desagradava a Deus no povo de Israel. O Senhor, por meio de Jesus, consegue tirar de você aquilo que te desagrada, que o desagrada. Sabe? Quando Ele começa a tirar isso, você começa a estar apto a entrar na presença de Deus, a ter o Senhor, a estar na tenda do encontro, a estar no cume do monte, a começar a ver Deus face a face. É ter o Espírito Santo falando no seu ouvido, no seu coração, na sua mente. É quando você assume com Deus uma aliança de santidade. Por mais que você eventualmente peque, mas você não é um pecador mais. Você é uma pessoa que eventualmente pecou. Mas você é alguém que, como os discípulos, agora tem por você a nuvem da presença de Deus. Glória a Deus. A nuvem da presença de Deus. Essa nuvem é tão forte, que ela não está ligada a um evento como esse, porque no templo onde tudo acontecia, não aconteceu a cura daquele homem. A cura daquele homem que estava na Porta Formosa aconteceu fora do templo, porque a nuvem da presença de Deus estava com aqueles homens. E quando o pastor pregou sobre isso, quando Pedro viu aquele homem pedindo moedas, Pedro disse: eu não tenho moedas, eu tenho a nuvem da presença de Deus, e o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É isso, é disso que nós precisamos, é da nuvem da presença de Deus. Senhor Deus, nós precisamos, Pai, estar na Tua presença, estar Te buscando, prepararmos a nossa tenda do encontro, Senhor. Ah, Senhor Deus, Te buscar grandemente, Pai. Senhor Deus, essa nuvem precisa estar nas nossas vidas. Ah, Senhor Deus, que não seja somente nos domingos, que não seja somente nas quartas. Ah, Pai Celestial, nós precisamos da Tua nuvem, a nuvem da Tua presença, a nuvem que liberta, a nuvem, Senhor Deus,
que é a nossa provisão, que é a nossa proteção. Senhor Deus, vem, Senhor Deus. Vem com a tua nuvem, Pai, aqui neste lugar agora. A tua presença manifesta, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, em cada vida. Que as pessoas percebam a densidade de glória aqui nesse lugar. Vem, Senhor Deus, dar uma prova, Pai, de quem Tu és. Senhor Deus, vem tocar nos corações, vem tocar nas vidas. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, queremos ver a Tua glória.